Lucas? Graças a Deus. Não vamos nos alongar, mas eu tenho algo da parte de Deus para o teu coração. Amém? Quero convidar você para que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós temos falado aqui bastante sobre o Evangelho de Mateus, é o que eu tenho conversado com os irmãos do PSM, é o que eu tenho conversado aqui com os irmãos, e algumas vezes até na nossa live também. Hoje foi um pouquinho diferente, né? Que hoje foi a nossa última live do ano, graças a Deus, e foi uma bênção. Mateus capítulo 6, a gente vai começar falando algumas coisas aqui, continuar falando sobre algumas coisas que Jesus ensinou para aqueles discípulos ali, e que servem para nós ainda hoje, alguns ensinamentos de Jesus, e que em 2025, queridos, a gente possa continuar aprendendo de Jesus. Amém? Que esse seja o alvo, que esse seja o meu, o seu, o nosso objetivo, continuarmos aprendendo com Jesus. Eu vou pedir a Cris para botar a partir do verso 25, Cris, por favor, que esses anteriores aí a gente já leu algumas coisas, já aprendemos algumas coisas, e hoje eu quero dividir com você mais algumas coisas no tempo que a gente tem. Não quero terminar muito tarde. Mateus capítulo 6, se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia ou no projetor. Vamos ler alguns versículos e depois vamos conversar um pouquinho, permitindo Deus a gente ler mais um pouquinho. E enfim, queridos, vamos meditar literalmente na palavra. Amém, igreja? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Antes de lermos o verso 26, olha para mim, comecinho do verso 25, Jesus diz assim para aqueles discípulos, e está dizendo para mim e para você hoje. Comecinho do versículo, Jesus diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem. Amém, queridos? Quero que você guarde esse trecho inicial do versículo 25, que ele vai ser muito importante nessa noite. Verso 26 diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Amados, eu não sei se você percebeu, mas nessa leitura que eu fiz aqui, pelo menos 3 vezes apareceu a seguinte expressão: não se preocupem. A gente está assim bem espaçado, né, um mais longe do outro, mas se você tiver alguém pertinho de você, vira para ele e fala assim para ele: não se preocupe. É a palavra inicial de Deus para mim e para você. Amém, queridos? Você está conseguindo acompanhar até aí? Deus nos falando nessa noite de maneira clara, de maneira nítida: não se preocupe.
Porque a gente vai ver aqui que no início, nos primeiros versículos, é exatamente isso que Jesus está falando para aqueles discípulos ali. Não andem preocupados. E essa é a recomendação de Deus para mim e para você. Agora, queridos, vamos ser sinceros. É algo possível, humanamente falando? Existe um ser humano na face da terra que não se preocupe com nada? Não. Esse negócio parece que já nasceu na gente, né? A gente vê crianças, hoje em dia já preocupadas. Meu filho mesmo, meu filho Vitor, está com 12 anos. E mais especificamente, né, nos últimos meses aí, né? Não vou nem dizer nos últimos meses, mas quase que todo ano. Eu sei disso porque todo dia antes de dormir a gente ora, e eu falo sempre para ele, ora por aquilo que está no seu coração, ora pelas pessoas que você lembrar e tal e tal. E uma das maiores preocupações do Vitor esse ano foi passar de ano. Por quê? Porque, como os irmãos sabem, ele mudou de escola, ele saiu de uma escola de um certo nível, né? E foi para uma outra com um nível bastante elevado, então estranhou muito, saiu de 4 matérias para 10, 11, né, filho? 12 matérias. Outra escola, outros amiguinhos, enfim, uma mudança bastante radical para uma criança de 12 anos. Então, tudo isso, a mudança já mexe com a gente, que já está meio coroa, né? Imagina com uma criança de 12 anos. Então, tudo isso afetou, de uma certa forma, o desenvolvimento acadêmico dele, vamos dizer assim, né? E aí, obviamente, ele estranhou bastante, teve bastante dificuldade de adaptação, né? E aí eu percebi que ele ficou preocupado, para ser sincero, até nós. Eu acho que eu fui um dos que mais ficou preocupado, né? Minha esposa todo o tempo, calma, tranquila, confiando no Senhor, eu também, mas mesmo assim preocupado. E ele, eu sempre via, toda vez que a gente ia orar, ele sempre orava, papai, Senhor, abençoa minhas notas, abençoa minhas matérias, abençoa minha mente, para eu conseguir guardar o que o tio ensina e tal. Então, na oração dele, eu percebi de forma nítida que ele já estava o quê? Preocupado. Você está conseguindo entender? Então, para uma criança de 12 anos, já é uma preocupação considerável. Não é assim? Então, querido, se ele com 12 anos já está preocupado, já experimenta dessa famosa preocupação, quanto mais eu e você. Não é assim? Mas aí Jesus vem orientando, ensinando os discípulos, e num dos seus discursos, né, dos trechos lá, pelo menos 3 vezes, ele falou isso aqui nesse texto que nós lemos, Jesus fala para aqueles homens assim, não se preocupem. E como eu fiz a pergunta, eu vou fazer de novo, será que isso é possível humanamente falando, queridos? Será que é possível nós não nos preocuparmos com nada, Sandra? Por mais que tentemos, não é assim, queridos? Por mais que creiamos, por mais que tenhamos fé, por mais que confiemos no Senhor, esse negócio parece que persegue a gente, né? E tem determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinados problemas, que você vai dormir, o negócio está na tua mente. Você fecha o olho, dorme, quando consegue dormir, e quando você acorda, o primeiro pensamento que vem. Ou seja, parece que a preocupação não te abandona nem enquanto a gente dorme. E a tendência, pelo menos a impressão que a gente tem, é que parece que esse negócio vai cada vez mais se acentuando, porque você pode perceber, parece que nós estamos cada vez mais e mais preocupados com mais coisas. E Jesus, certamente, já prevendo, né, o que a gente está vivendo hoje, ele já começou a ensinar para os discípulos, já começou a orientar, falou, gente, olha só, não se preocupem. E aqui, queridos, ele vai falando algumas coisas aqui, que a gente vai falar mais um pouquinho, né, e ele vai falando até de coisas básicas, né? Não se preocupe com o que vocês vão vestir. Como é que é isso? Como é que eu não vou me preocupar com a minha roupa? Não se preocupe com o que vocês vão comer. Como assim? Como é que eu não vou me preocupar com uma necessidade básica? A alimentação é básico, né? Se eu não comer, eu morro, não é assim? Então parece que Jesus estava dando uma orientação meio que desconexa da realidade, né? Parece que Jesus estava pedindo daqueles homens algo que eles não poderiam dá-lo, algo que eles não poderiam fazer, os dando uma orientação que eles não teriam como seguir. Mas, queridos, Jesus sempre soube, sempre sabe o que ele fala. E se Jesus fala é porque
tem algo importante nesse negócio aí. E se ele estava dizendo para os discípulos, não se preocupem, ele sabia por que ele estava falando aquilo. E quando Jesus fala para os discípulos e fala para mim e para você ainda hoje, não se preocupe, queridos, o nosso Deus que nos criou nos conhece. E Ele sabe que nós vivemos preocupados. Uns preocupados com coisas grandes, com coisas sérias, outros preocupados com coisas, vamos ser sinceros, queridos, de vez em quando nós não nos pegamos preocupados com coisas tão pequenas. Sim ou não? Não é verdade, queridos? Tão pequeno. Eu mesmo já me peguei, às vezes, preocupado com uma coisa que eu falei, Jesus, tem misericórdia, eu estou me estressando com esse negócio, que não tem significado quase que nenhum, importância zero, e eu estou preocupado com isso. E quando Jesus falou isso, Jesus nos conhece, o Deus que nos criou nos conhece, Ele sabe que nós somos assim. Então, quando Ele falou isso, sabe o que Ele estava querendo dizer para mim e para você? Olha só, eu sei que vocês vão se preocupar, querendo ou não. Agora, tomem cuidado, essa é a orientação de Deus para mim e para você, para que essa preocupação não seja exagerada, demasiada, porque aí, queridos, acaba se tornando um fardo pesado demais de nós carregarmos. A orientação de Deus para mim e para você nessa noite é: não se preocupe demais. Pastor, mas não é isso que está escrito na palavra. Eu sei que não é, mas é o que Deus fala para a gente, porque Ele sabe, queridos, que nós vamos nos preocupar. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Pai e mãe. Olha para mim agora. Pode abaixar. Qual é o pai e a mãe que não se preocupa quando o filho adoece? Nenhuma, né, Sandra? Qual é o pai e a mãe que não se preocupa quando o filho fica doente? O meu apareceu, não sei se os irmãos perceberam, está com uma bolinha aqui do lado do olho. A gente não sabe se é terçol, se é furúnculo, não sabe o que é. Mas o negócio está, né, e está com bastante secreção dentro, né, filha? Está uma pelezinha assim bem fininha, a gente está percebendo que daqui a pouco aquele negócio vai estourar em nome do Senhor Jesus. Mas, queridos, é uma bolinha desse tamanho, Sandra. Mas o pai que está pregando para vocês sobre preocupação já ficou preocupado. Você está conseguindo entender? Nós somos assim, Deus sabe disso, queridos. E a orientação dele para mim e para você é essa. Eu sei que vocês vão se preocupar, mas não se preocupem de forma exagerada. Não se preocupem demasiadamente, porque aí, como eu disse, a coisa vai ficar pesada. Vocês não vão conseguir suportar. Tem um louvor bastante antigo, que o camarada canta mais ou menos assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Aí depois ele diz assim: pois somente um, seria muito para ti. E é isso mesmo, queridos. Às vezes, uma preocupação é o suficiente para tirar teu sono, tirar teu apetite. E olha que esse aqui que vos fala, querido, minha esposa sabe disso. Para tirar meu apetite, o negócio tem que ser pesado, Pedrinho. A coisa tem que ser séria, Sandra. Para tirar meu apetite, que o pastor é magrinho, mas o pastor gosta de mastigar um negócio, né? Ontem mesmo eu fui na pizzaria, querido, eu comi com força, aleluia. Mas muitas vezes nós permitimos que esse negócio tire o nosso apetite, tire o nosso sono, e o que é mais grave, tire a nossa paz. Era isso que Jesus estava dizendo. Os problemas virão, as dificuldades virão, as adversidades virão, vai ter coisa que você, vai ter situação que você não vai gostar de passar por ela. Você vai ser contrariado, você vai ser decepcionado, você vai se entristecer. Hoje na live eu falei sobre isso, o salmista falando, ele fala, eu tive triste, aflito, ele fala tudo, perturbado. Então todos nós vamos passar por esses negócios em algum momento. Agora não podemos deixar que essas coisas tragam sobre nós uma preocupação maior do que a nossa capacidade de suportar, porque aí, queridos, a coisa complica. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para esses meninos. E agora o que é legal, queridos, verso 26, eu acho que é o 26, Cris, deixa eu ver se eu não estou enganado. 26, põe o 26, glória, já está lá, né? Desculpa, vão me interromper, né?
Aqui os irmãos não estão vendo que o Valmir estava ali abraçadinho, juntinho com a Cris. Aí a Cris teve que ir lá no computador. Me perdoa, varão. Verso 26 diz assim: observem, Jesus falando para os discípulos, falando comigo e com você, queridos. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês as sustentam. E depois ele diz assim também, verso 28, Cris, por favor. Interrompi de novo, né? Jesus. Almir, senta ali perto do computador com ela, varão. O 28 diz assim: por que se preocupam com o que vão vestir? Agora olha só, antes ele falou do quê? Das aves, não foi assim? Observa as aves do céu, olha para mim. Você já viu uma ave, um passarinho morto, de fome? E morreu o passarinho, morreu de quê? Morreu de fome. Você já viu? Pode até morrer, se um abençoado desse botar dentro da gaiola, trancar e não der comida. Aí o bichinho morre mesmo. Mas solto na natureza, morrer de fome, não morre não, querido. Não morre não. Aí depois ele fala no 28, por que vocês se preocupam? Observem os lírios do campo, não trabalham, não fazem nada. E ainda diz mais, pois eu digo para vocês que nem Salomão, um dos reis mais ricos da história da Bíblia, Jesus fala que nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Eu confesso para os amados que eu nunca vi um lírio do campo. Eu vou até pesquisar na internet qualquer hora para ver a foto lá, porque quem conhece, quem já viu, apesar que a foto nunca é igual, né? Você vê, porque quem já viu, eu já escutei testemunhos que é uma das flores mais lindas que existem, o lírio do campo. E aí Jesus fala, o lírio do campo, querido, nem Salomão, com todo o dinheiro, com toda a glória, com todo o poder dele, se vestiu como o lírio do campo. E quem é que veste o lírio do campo? Quem é que faz o lírio bonito daquele jeito? É Deus. Então o Deus que cuida do lírio é o mesmo Deus que vai cuidar de mim e de você. É isso que ele deixa bem claro aqui, queridos. E nós precisamos observa como é que Deus cuida dos animais, observa como é que Deus cuida da natureza. Hoje mesmo, não sei se os irmãos viram na reportagem, eu acho que foi em Ipanema, apareceu um lobo marinho, lobo, não sei se foi lobo, né? Eu vi um pedacinho, quando eu fui almoçar na minha sogra, lobo marinho, não era lobo? Leão marinho? Leão, tá vendo? O pastor Jorge sabe tudo de bicho, né? Mas enfim, leão marinho, queridos, eu não sei se os irmãos viram, e ele virou celebridade, né? Você viu que inventou, foi gente para ver. O bichinho deitado na areia lá, tranquilão, querido. Depois que voltou até para o repórter falou, gente, ele está de boa. O repórter falou assim, ele está de boa. Estava ali, queridos, o leão marinho. Olha para mim. Sabe que aquele leão marinho estava preocupado? Gente, o que eu vou comer daqui a pouco, hein? Até porque uma das orientações do pessoal que cuida dos biólogos, lá né? Uma das orientações é não alimentar, não dar comida. Por quê? Porque vai deixar morrer de fome? Não, filho, ele se vira. Quando der fome, ele vai e entra no mar, assim de peixinho esperando ele, querido. O leão marinho na praia, tranquilão, deitado, relaxado. Olha para mim. Quando foi a última vez que você e eu fizemos isso? Quando foi a última vez que nós sentamos numa cadeira? Eu me lembro que a gente fez um passeio dos casais, não foi o retiro não, foi o passeio que a gente fez lá para aquele chalezinho. E aí a gente teve vários testemunhos, mas teve um que eu lembro do pastor Carlos Eufrásio, que ele falou para mim. Os irmãos que estavam lá lembram que o Carlão deitou na rede, tu lembra disso, Rosângela? Carlão deitou na rede lá, foi longe. Aí depois conversando com ele, ele falou para mim, Jorginho, há muito tempo que eu não sei o que é deitar numa rede sem pensar em nada. Porque nós estamos sempre o quê? Preocupados. E queridos, se você olhar na etimologia da palavra, na origem da palavra, preocupado, ela já começa com pré. Pré é o quê? Esse prefixo quer dizer o quê? Antes. Ou seja, se preocupar é se ocupar antes. Porque nós somos assim, o problema vai acontecer dia 25 de dezembro, eu já estou preocupado. Hoje é dia 18 ainda, falta uma semana. Hoje é 18 ou 19? Eu estou meio perdido, né? Acho que é 18 mesmo, né? Mas eu já estou preocupado, vai acontecer semana que vem. Eu me lembro que ano retrasado, a gente conversando, o Vitor ia sair da escola que ele estava, minha esposa falou comigo,
filho, como é que vai ser final do ano? O Vitor vai ter que sair dessa escola, porque não tem mais, só tem até o 5º ano. Aí eu falei para ela, filha, olha só, é quando? É final do ano? Final do ano a gente se preocupa, não vamos pensar nisso agora não. Porque nós temos essa tendência. Eu não consigo resolver o problema de hoje, Pedrinho, quarta-feira, mas eu já estou preocupado com o problema de amanhã. Você consegue entender? É isso que Jesus está ensinando para aqueles discípulos, está ensinando para mim e para você. Quando você começar a ficar preocupado, olha os passarinhos, olha para a natureza, como é que Deus cuida. E aí, queridos, é muito legal que ele pergunta, né? Vocês não valem mais? A gente vai falar sobre isso aqui, porque ele diz, a gente aprende aqui o seguinte, queridos, nós só andamos preocupados, sabe por quê? Verso 26, queridos, bota para mim de novo, por favor, minha amada. Valmir, vai para lá perto do computador. Verso 26. A última linha ali ele diz assim no finalzinho, ó. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Não é assim? Agora olha para mim aqui, porque ele faz uma pergunta. A última linha ali. Que pergunta é essa? Será que vocês... Olha a pergunta que Jesus faz. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Davidson, você vale mais que um pardal, não vale? Muito mais, né? Sandra, você vale mais que uma andorinha, não vale? Muito mais, né? Então será que o Deus que cuida do pardal e que cuida da andorinha não vai cuidar de mim e de você? Sabe por que nós nos preocupamos? Porque nós esquecemos isso aí, ó. Jesus fala assim, será que vocês não valem muito mais? Em outras palavras, ele fez uma pergunta que podia ser uma afirmação. Ele podia falar assim, vocês não podem esquecer que vocês valem muito mais do que as aves do céu, do que um lírio do campo. Vocês valem muito mais do que isso. Então, em outras palavras, sabe o que Jesus me ensina? Que eu ando preocupado demais quando eu esqueço o meu valor diante de Deus. É isso que eu aprendo aqui. Quando eu esqueço o quanto eu valho, aí eu me preocupo. Traduzindo para você entender, quando eu esqueço que eu tenho um pai que me ama, eu me preocupo. Você quer ver como é que você vai entender? Suponhamos que o seu pai, humanamente falando, tá? Você tem um pai cheio de dinheiro. Você se preocuparia com uma dívida? Você tem um pai cheio de dinheiro que abre a mão para você à vontade. Você se preocuparia com a dívida? Alguém falar para você, oh, pastor, o senhor está devendo R$2.000 em tal lugar, assim, tranquilo. Pai, manda um pix aí que eu tenho que pagar um negócio aqui. Está na conta o dinheiro. Sem nenhuma preocupação, porque eu tenho um pai que me ama, que tem dinheiro, condições financeiras para bancar o filho. Queridos, eu só trouxe esse exemplo para você entender que é assim mesmo com seu Pai Celestial. Por que ficamos preocupados com os problemas, se nas mãos dele está a solução, Pedrinho? Por que muitas vezes ficamos preocupados com as enfermidades, se na mão dele, ele querendo, está o quê? A cura. Se nas mãos dele está a mudança, a reversão para essa situação que você está vivendo. Pastor, mas se Deus pode fazer, porque isso aí não há dúvida sobre isso, ele pode fazer, porque ele tem todo o poder. Pastor, se ele pode fazer, por que ainda não fez? Aí, queridos, a gente ia ficar mais umas 2 horas aqui pregando, e muito provavelmente não íamos chegar a conclusão nenhuma. Porque há determinadas coisas que Deus não faz, ele sabe por que não faz. Exemplo, suponhamos que eu tivesse condições de dar um carro para o Vitor, eu daria? Daria? Não, por que não? Ué, mas eu amo meu filho, por que eu não vou dar um carro para ele? Não é assim? Atualmente não daria um carro, por enquanto, nem para o Daniel, que já tem carteira, já é habilitado, mas ainda não tem a experiência, sabe como é?
que vai pegar em nome de Jesus. Posso fazer pelo meu filho, amo meu filho, mas por que não faço? Com o nosso Deus às vezes é assim. Pode fazer, tem condições de fazer, nos ama, não deixou de te amar não, tá, queridos? Porque tem gente que acha que quando Deus diz não é porque não ama mais, não é assim que funciona. Continua amando. Inclusive, queridos, dizer não de vez em quando também é sinal de amor. Tem alguns pais aí que estão precisando aprender esse negócio, mas isso aí é para uma outra mensagem. Amém, queridos? Nos preocupamos quando a gente sabe, a gente esquece o nosso valor. Verso 27, Cris. Olha o que ele diz no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, ou vou mudar a palavra côvado para você entender, um dia ao curso da sua vida? Sabe o que ele está dizendo ali? Por mais que vocês se preocupem, isso está na entrelinha, para você entender. A preocupação de vocês não vai mudar nada. Eu me lembro que a gente estava, um problema que a gente teve em casa, que eu falei assim, minha esposa estava meio preocupada, e eu falei assim para ela, filha, se a gente ficar preocupado, vai resolver? Se for resolver, me avisa, que eu me preocupo junto com você agora. Porque a nossa preocupação não vai resolver. Não vai mudar. É isso que ele está falando ali, ó. Qualquer um de vocês, por mais que você se preocupe, não pode acrescentar, não pode tirar, ou seja, não pode alterar nada. Sabe o que ele está dizendo ali em outras palavras mais diretas para você entender? Que a minha preocupação e a sua preocupação é inútil. Você consegue entender? É isso que ele está dizendo ali. Não adianta se preocupar. Não vai melhorar, e nem vai piorar. Não podemos mudar nada. Deixa eu adiantar por causa do nosso horário. Verso 31, Cris, põe para a gente, por favor. Volta o 30, Cris, que eu quero só ver um negócio aqui, se eu não pulei um negócio aqui importante. 30, por favor. Isso. Olha o que ele diz ali no 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, ainda falando do lírio, tá? Aí ele diz, não fará muito mais por vocês? Agora olha para mim. Qual é a expressão que ele usa no finalzinho do versículo? Homens de quê? Homens de quê? Aí, lendo isso aqui, a Bíblia não está dizendo isso aqui claramente não, mas sabe o que Deus ministrou no meu coração? Jesus estava falando de preocupação. E aí no final do versículo ele diz assim, homens de pequena fé. Queridos, isso é algo bem pessoal que Deus falou comigo, pode servir para você ou não. Mas sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que esse negócio é inversamente proporcional. Explica, pastor, eu vou explicar. Quanto menor a fé, maior a preocupação. Você consegue alcançar? Quanto menor a fé, maior a preocupação. Porque a pessoa, você vê o camarada quando ele tem fé, querido, eu podia trazer alguns exemplos para você, mas vou trazer um que eu sei que você vai entender. Davi, quando chegou no campo de batalha, os irmãos conhecem a história, né? Golias afrontando, tirando uma onda, eu não tenho um homem não para lutar comigo. Davi chegou, ficou nervoso, viu aquele negócio, falou, não, está errado isso aí, quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo, e vou lá lutar com ele. Queridos, olha para mim, todo mundo ficou preocupado, todo mundo, os irmãos principalmente, tinham certeza que eles iam perder o irmão. Pronto, meu irmão vai morrer, vamos ter que voltar e dar notícia para o pai. E o pior é que é o seguinte, Davi nem na guerra estava, Davi foi lá só para levar uma comidinha e levar notícia para o pai. Agora, como é que os irmãos iam chegar, os soldados mesmo iam chegar e falar, pai, Davi morreu de quê? Morreu na guerra. Mas como morreu na guerra? Ele nem alistado estava, vocês que estavam lá, vocês que eram do exército, ele não era. Até para explicar para o pai é complicar, né? Todo mundo ficou preocupado, todo mundo tinha certeza que Davi ia morrer nas mãos de Golias. Davi estava preocupado? Davi tinha convicção de que ele ia derrotar Golias. Onde é que estava a confiança de Davi? Na capacidade dele?
na habilidade que ele tinha com a funda, que tinha também, né? Deve ter acertado o coco de muito leão com aquela funda, querendo pegar as ovelhinhas do pai. Onde é que estava a confiança de Davi? Estava em Deus. A fé de Davi estava em alta. Automaticamente a preocupação estava lá embaixo. Os irmãos estavam tudo preocupados. O próprio Saul deve ter falado assim: meu filho, você quer ir? Não vai. Você quer morrer? Problema teu. Mas Davi tinha certeza, queridos. Davi tinha certeza que ele ia vencer aquele gigante. Tanto que quando Golias chega para ele e fala assim: mas é isso aí que mandaram para lutar comigo? O que é que Davi fala? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ganhou a guerra ali. Todo mundo preocupado. O que aconteceria com Davi? Mas Davi tinha confiança, Davi tinha fé, que Deus era com ele e que ia dar vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Diante desse Golias que tem te afrontado, exercita a tua fé. Coloca a tua fé em prática. Que você vai ver como automaticamente a preocupação vai começar a diminuir. Ainda voltando, porque eu acabei de falar para os irmãos aqui com relação ao meu filho. Eu fiquei bastante preocupado. Minha esposa tranquila. Por que ela estava tranquila? Estava com a fé lá em cima, querida. Ela fala: amor, tranquilo, Vitor vai passar de ano. Porque os irmãos sabem que ele é bolsista, ele não pode repetir. Vitor vai passar de ano. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, um testemunho, né? Passou de ano sem ficar de recuperação em matéria nenhuma. E eu lembro que nos últimos meses, não foi, filho? A gente conversando com ele: Vitor, como é que está o negócio? A gente acompanha. Pai, eu não vou ficar de recuperação, não, vou passar direto. Mas o negócio estava complicado. Mas glória a Deus. Estava com a fé lá em cima, né? O pai é que estava preocupado, porque a fé do pai é desse tamanhozinho. Olhando para as circunstâncias, Newton. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você olha para a circunstância, tua fé vai lá embaixo, a tua preocupação vai lá em cima. Agora, quando você olha para Deus, aleluia, quando você olha para Ele, a tua fé vai lá em cima, e a preocupação desaparece. Todo mundo preocupado, todo mundo desesperado. Davi tranquilão. Ainda tentaram botar uma armadura nele, né? Não. Oh, tira isso aí, gente. Não consigo nem andar com esse negócio, não. E lá foi Davi, tranquilão. Os irmãos devem ter até se despedido dele, né? Vai, irmão, foi bom enquanto durou. Aleluia. Cris, bota o 32, por favor, Cris. Nós estamos terminando, queridos. Diz assim o verso 32. Botou estagiário aí, né, Cris? Aí, dá problema. Verso 32 diz assim: porque os gentios, olha para mim, igreja, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês é que precisam, aleluia, de todas elas. Olha aqui para mim. Jesus disse assim: olha só, gente, os gentios, quem eram os gentios? Escola Bíblica Dominical. Quem eram os gentios? Alguém pode me ajudar? Pastor, agora o senhor perguntou. Gentio deve ser aquele camarada que é elegante. Não, isso é gentil. Não tem nada a ver com gentil, não. Gentios são aqueles que não são judeus. Então, como se Jesus estivesse dizendo assim: gente, olha só, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm o mesmo Pai Celestial que vocês têm, esses sim, têm até direito de andar preocupados. Agora, vocês não. Vocês que conhecem o Pai de vocês, vocês que sabem o poder que o Pai de vocês tem, vocês não têm por que andar preocupados. É isso que Jesus está dizendo ali para eles. E mais que isso, né, diz no finalzinho: porque o Pai de vocês que está no céu, sabe o que, queridos? Que você precisa, que vocês precisam, não é assim? Sabe o que ele está dizendo ali? Gente, o Pai de vocês sabe da necessidade de vocês.
Ele conhece. Você quer ver uma coisa? A criancinha, bebezinho, o bebezinho não fala. Agora, pelo choro, a mãe sabe o que o bebê quer. Não é verdade, Sandra? Dependendo do choro, chorou de um jeitinho, está com fome. Chorou de outro jeito, está com sono. Chorou de outro jeito, está com a fralda suja. Eu não sei qual é o tom do choro não, tá? Que não me pergunte que eu não sei. Eu só sei que tem um mistério aí do negócio. A mãe conhece. A mãe sabe da necessidade daquela criança, ainda que aquela criança não expresse com palavras. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que ainda a palavra não nos chegou à boca, Salmo 139. E Deus já sabe tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos. Aleluia. Sabe o que é isso, queridos? Eu não sei se você já passou por essa situação. Quando você às vezes dobra o joelho para orar e a coisa está tão pesada que você quer falar e você não consegue, você só consegue chorar. E você tenta expressar alguma coisa e não consegue. Aleluia. Você quer externar aquilo que está no teu coração e não consegue expressar com palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo pega esse teu gemido, aleluia, e leva para o Pai. Quando chega lá, já chega traduzido, querido. Ele sabe a minha e a tua necessidade. Aleluia. É isso que ele está dizendo aqui, Cris. Verso 33, para a gente encerrar. Porque ele diz assim, verso 33. Mas busquem, aleluia. Busquem em primeiro lugar. Olha para mim, igreja. Ali a expressão é bem clara. Busque, Nilton, em primeiro lugar. O quê? O reino e a sua. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Queridos, eu já falei isso aqui outras vezes. Priorize as coisas espirituais. Olha a expressão que eu estou usando, tá? Não estou dizendo para você descartar as coisas materiais, não é isso. Porque as coisas materiais também têm a sua importância. Lembra que Jesus, Mateus fala isso 2 vezes. Jesus estava ensinando para uma galera ali, o povo ficou com ele um tempão. Depois que ele ensinou, ministrou para aquele povo ali, ele chamou o discípulo e falou assim: gente, olha só, agora vamos providenciar o que para eles? Pão, para eles comerem. Isso é Jesus mostrando que, olha só, cuide do espiritual, mas também cuide do físico. Pastor, eu vou cuidar do meu corpo espiritual, vou orar, pastor, vou jejuar 40 dias e 40 noites. Muito provavelmente você vai conhecer a Deus pessoalmente. Não tem estrutura para isso. Então não estou dizendo para você descartar. Agora, queridos, prioriza o espiritual, prioriza o reino, prioriza as coisas de Deus, porque o que ele diz ali, ó? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e antes da palavra estas, qual é a expressão que está ali, queridos? E, eu vou falar de novo para você repetir. Está escrito ali, ó: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas, é todas que está escrito ali, Rebeca? Não é algumas não, Sandra? Não é quase todas não, Sara, que está escrito ali? Busquem primeiro, porque quase todas, é quase todas que está escrito ali? Todas. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Busca o reino, prioriza o reino, porque as outras coisas, todas as outras coisas, aleluia. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego, busca o reino que a porta abre. Pastor, eu preciso de um casamento, busca o reino que o casamento vem na hora certa. Pastor, eu quero passar no concurso, estuda, se esforça e busca o reino. Você consegue entender? Só que lamentavelmente nós fazemos o inverso. Priorizamos as coisas materiais, para depois, se sobrar tempo. É assim que a gente faz? Jesus está dando a dica ali: filho, busque em primeiro lugar o reino.
que aí todo o resto. Tanto é que você vê que a Bíblia não está essa expressão exata, não, mas só para você entender, tá? É como se a Bíblia dissesse o seguinte: olha só, busca primeiro o reino, porque as outras coisinhas que são importantes, mas perto do que o reino pode nos oferecer, elas perdem a importância. É isso que ele está falando ali para a gente: busca primeiro o reino, porque aí o resto, queridos, o resto vem no pacote, o resto vem junto, é um combo, sabe como é que é? Tudo junto. Aleluia. Verso 34, Cris. Portanto, mais uma vez ele fala, portanto, querido, sabe qual é o meu desejo nessa noite? Que você saia daqui ouvindo Jesus falar no teu ouvido, no teu coração. Não se preocupe. Michele, não se preocupe. Sandra, não se preocupe. Irmã Carminha, não se preocupe. Cris, não se preocupe. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Quando ele fala não se preocupe, ele está dizendo assim, ó: pega a sua preocupação, coloca aqui, ó, lança sobre mim, aleluia. Lança sobre mim, porque eu suporto, eu sustento, eu aguento. Aleluia. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de quê? De quando, queridos? Olha ele ensinando para a gente. Por isso que o nome é preocupação, porque eu estou preocupado com que dia? Amanhã. Você quer ver uma coisa? Levanta a mão, você que pode me garantir que amanhã você acorda. Alguém aqui pode garantir? Ninguém. Por isso que ele está falando ali, queridos, se preocupe com o dia de hoje. O dia de hoje já tem preocupação demais, gente. Já tem problema demais. Por isso que ele diz, né, algumas traduções dizem assim: basta cada dia o seu mal, ou o seu próprio mal. Ou seja, é sinal que cada dia, Newton, já traz algumas coisas ruins. Só que eu, não satisfeito com as coisas ruins de hoje, ainda quero antecipar as coisas ruins de amanhã. Aí, queridos, não tem organismo que suporte. Aí vem ansiedade, que daqui a pouco começa a gerar gastrite, que daqui a pouco começa a gerar úlcera, que daqui a pouco começa a gerar câncer, que daqui a pouco começa a gerar ansiedade, depressão. Não é assim que funciona, queridos? Tudo começa com uma preocupação. Portanto, queridos e queridas, palavra de Deus para mim e para você nessa noite: não se preocupe. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Eu vou pedir o pessoal do louvor para subir aqui, por favor. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O pessoal do louvor já está aqui na frente. E eu vou ser bem breve, bem rápido. Apesar que a gente está num horário legal ainda, graças a Deus. Mas olha para mim. Você que está enfrentando uma situação um tanto quanto complicada e que tem deixado você preocupado ou preocupada, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Pastor, eu estou vivendo uma situação que tem me preocupado, pastor. Me ajuda. Eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar por você. Pastor, eu vou sair daqui com o problema resolvido? Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma coisa eu posso declarar sobre a tua vida:
Você vai sair daqui nessa noite com o teu coração em paz. Aleluia. Lança sobre ele essa preocupação. E fala para ele, sabe? Às vezes a gente fica cheio de florzinha com Deus, né? Fala para ele, Senhor, eu estou preocupado. Eu, mais uma vez, voltando ao meu problema, que eu falei para os irmãos aqui, queridos, inúmeras vezes, quando eu orei, eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou morrendo de medo do meu filho ser reprovado e perder a bolsa que ele ganhou. Falei assim com Deus. Entendeu, Valmir? Irmã, não se preocupe, porque Deus está cuidando. Aleluia. Vamos orar, queridos? Estenda sua mão para cá, você que ficou no banco. Estenda suas mãos em favor desses amados que estão aqui. Porque eu sei que Deus tem algo para fazer na vida deles. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Toma teus filhos nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Às vezes as preocupações, elas são até cruéis. Alguns, por causa da preocupação, vão definhando, Senhor Deus, aos pouquinhos. Mas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro nessa noite que essa preocupação está sendo depositada nessa noite nas tuas mãos, Senhor. E os teus filhos vão entregar a preocupação, e o Senhor vai entregar para eles paz, refrigério. Aleluia. Eu declaro que nesse momento a preocupação está diminuindo e a fé está aumentando, Senhor, para a glória do teu nome. E é bem provável que teus filhos possam acordar amanhã pensando assim: caramba, o problema ainda não foi resolvido, mas parece que alguma coisa aconteceu. E aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. O teu sobrenatural na vida de cada uma das tuas filhas, na vida do teu filho que se encontra aqui nessa noite, aqui na frente. Nós já te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua vitória, pela mudança do quadro e acima de tudo, Senhor Deus, pela paz que tu estás ministrando nos corações dos teus filhos enquanto a vitória não vem, porque a vitória virá, mas enquanto ela não chegar, haverá paz, haverá refrigério no coração dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de você voltar para o seu lugar, abraça quem está perto de você e diga para ele: não se preocupe. Aleluia. Não se preocupe, que Deus tem bênçãos, Deus tem vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Aleluia. Porque eu vou impetrar a bênção apostólica, logo depois os irmãos vão cantar. E aí nós vamos voltar para os nossos lares, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que nessa noite não sairão daqui mais preocupados. Aleluia. E todo o povo de Deus receba e diga: louvado seja o nome do Senhor. Vamos.